Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo e que você tenha uma excelente semana, que Deus te abençoe. E eu estou muito feliz aqui por estar mais uma vez produzindo mais um vídeo, aproveitando as férias para que a gente possa alcançar cada vez mais espaço, galgar ainda mais espaço, trazendo mais informação, isso que é importante. E hoje eu tenho uma informação muito legal que é sobre bastidores de filmes em um ator específico que você com certeza já deve ter visto atuando como um protagonista de um personagem muito importante na Bíblia. É sobre ele que eu quero falar em especial hoje, mas antes eu quero pedir para você o seu like, reforçar aquele compartilhamento para que o nosso canal possa crescer e atingir muito mais pessoas. Se vocês quiserem também, dê as suas sugestões, as suas críticas construtivas. E agora a gente vai direto para o que interessa, pessoal. Roda a vinheta. Bom, e a gente vai falar agora sobre, né, o I Felt Good Love, né, Jim Caviezel. A gente vai falar sobre a atuação deste personagem aqui como ator, né, que protagonizou o personagem de Cristo, de Jesus Cristo, né, nos filmes. E desde que eu era adolescente, né, eu vi muitos filmes e ele foi um ator muito especial, que voltado para essa parte. Parece que a vida dessa pessoa, desse carinha aqui, né, desse ator, ela tem sido meio conturbada, né, toda vez que ele vai protagonizar personagens bíblicos, histórias bíblicas, ele tem sofrido aí uma certa crítica, né, por parte do público de Hollywood, entre outros, né, contemporâneos, né, atores e atrizes. Mas a gente sabe que é aquela história, né, não atira pedra em árvore que não dá fruto, não se atira. Então alguma coisa está acontecendo, né, e a pessoa que vai interpretar o personagem de Cristo Jesus, ela tem que entrar, mergulhar no enredo e na história de Cristo, e isso com certeza vai comprometer, né, a parte emocional da pessoa, trazendo a ela à luz, né, a verdade, porque a palavra é a verdade. E muitas pessoas de uma certa forma, né, mudam, né, convertem de caminho, né, mudam de direção e passam a seguir o evangelho. Mas a gente vai entrar agora na reportagem propriamente dita. Eu não vou rodar o vídeo aqui em questão, mas sim a gente vai discorrer um pouquinho falando sobre a entrevista dele. E o título é o seguinte, ó: Meu nome no céu vale mais que a fama, segundo Jim Caviezel, né? A reportagem é do dia 24 de julho de 2025 e a gente vai dar uma acelerada aqui, ó. Vamos entrar na íntegra. Em entrevista concedida ao programa Prize da emissora cristã TBN, o ator norte-americano Jim Caviezel compartilhou seu testemunho pessoal sobre como superou traumas da infância e encontrou força espiritual para interpretar Jesus no filme A Paixão de Cristo. E com certeza vocês assistiram, né, isso em 2004. E então muita gente já assistiu bastante esse filme, né? Dirigido por Mel Gibson. Segundo ele, foi justamente em meio às dores e desafios pessoais que percebeu a mão de Deus conduzindo sua trajetória, tanto no campo espiritual quanto profissional. Se eu não me engano, também há outras produções recentes em que ele tem envolvimento, mas tem uma crítica por trás disso à pessoa dele, justamente porque ele procura interpretar muitos personagens voltados para a área cristã, né, filmes bíblicos. Durante a conversa, Caviezel revelou detalhes das experiências intensas vividas nas gravações. Ele relatou que sofreu fisicamente durante as filmagens e interpretou isso como parte do propósito divino. É aquela história, a pessoa tem que mergulhar. O que acontece? Toda pessoa, né, todo ator, atriz, ou seja em filmes, ou seja também em produções, né, privadas, como me fugiu da memória agora, né, o nome, em teatros, a pessoa precisa mergulhar no personagem em si, no enredo, para poder interpretar, né, com maestria, né, de forma profissional, né, o mais perfeito possível. Só que aqui não é qualquer filme, não é qualquer enredo, né? É o relato da vida de Cristo, né? A pessoa
que eu posso dizer com toda certeza que é mais intrigante na Bíblia. E a gente há muitos comentários, né? Inclusive há do Augusto Curry, que é um brasileiro, psicólogo, né? Ele é formado, tem outras formações, ele tem livros falando sobre a pessoa de Cristo, né? E é muito interessante, dá uma lidinha lá, né? Corre, procura esse exemplar que você vai achar muito interessante, porque mergulhar na vida de Cristo é você mergulhar em algo surreal. Ele fala aqui, ó, vamos lá, em uma visita à congregação Rock Church, em San Diego, Califórnia, o ator relembrou um dos momentos mais marcantes. E ele diz o seguinte aqui, ó, abre aspas. O chicote passou por cima e eu tive um corte de 35 centímetros nas minhas costas. Eu caí como em um jogo de futebol, quando você fica sem fôlego, né? Sem fôlego, ponto. E eu vi Jesus. Após a atuação no papel de Jesus, Caviezel passou a enfrentar rejeições e críticas dentro da indústria cinematográfica de Hollywood, ambiente que frequentemente se mostra hostil à manifestação aberta da fé cristã. Apesar disso, o ator afirma que sua convicção permanece firme. Em nova declaração à TBN, ele disse: você quer ser apreciado por muitos ou amado por um? Eu quero ser amado por um, né, em relação a Cristo, ele falando. Eu sei que esse amor não vem do homem, ele vem somente de Deus. Então é o que eu havia falado, né? Trevas e luz não se misturam. Jesus fala assim, ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, lá em Apocalipse diz, né, a uma das igrejas, vomitar-te-ei, né, da minha boca. Então nós temos que ter uma posição. Pior do que aquele que faz alguma coisa errada ou certa é aquele que fica em cima do muro, né? A pessoa não fica instável, ela fica oscilando. Então você precisa ter uma posição. E trevas e luz não se misturam. Então, nessas filmagens, você não tem só a questão de atores e atrizes que buscam fazer isso para o lado evangélico, mas você vê um mundo onde dentro desse mundo artístico há muita coisa obscura, né? Há inclusive reportagens com outros atores que atuam nessas áreas que relatam, né? Testemunham que há muita coisa obscura, né, no meio cinematográfico. É um meio muito sujo, por assim dizer. E por isso essa rejeição, porque lógico, claro, ele interpretando algo que é cristão, vai haver isso mesmo. Fama passageira versus reconhecimento eterno. Para Jim, a aprovação pública e o sucesso terreno não se comparam ao reconhecimento que Deus tem, que vem de Deus. Ele enfatizou que o verdadeiro valor não está em prêmios ou aplausos, mas na fidelidade ao Senhor, com toda certeza. Jesus Cristo fala assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo que nós galgamos aqui vai ficar aqui. Então, quando a pessoa morre, não se leva nada deste mundo, a não ser o seu caráter e as suas benfeitorias, ou seja, as suas obras. Se elas forem más, né, elas se queimarão. Se elas forem verdadeiras, positivas, elas durarão na prova do fogo. Tá certo? E ele diz o seguinte aqui, ó: eu disse isso antes, alguns de vocês já ouviram, mas é assim, seu nome pode não aparecer aqui embaixo no salão da fama deste mundo. Na verdade, você pode ser tão desconhecido que ninguém conhece o seu nome. Os Oscars e os louvores e o louvor dos homens podem nunca ir em sua direção, mas não se esqueça de que Deus tem recompensas que ele distribuirá algum dia, com toda certeza. Cristo voltará. O ator também relatou sua vivência com a instabilidade na fama e o esquecimento por parte do público. Essa multidão na terra logo se esquecerá quando você não estiver no topo. Eles vão torcer como loucos até você cair e então seu louvor cessará. Deus não, ele nunca se esquece, e em seu salão da fama, apenas por você acreditar em seu filho, seu nome estará lá para sempre. Não é nem salão da fama, é no livro da vida, o livro da vida.
né? Ele aqui e diz o seguinte, ó, o pensamento de Caviezel reflete um princípio bíblico presente em passagens como Lucas 10:20, que diz o seguinte: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus, justamente no livro da vida. A ressurreição de Cristo, vamos lá. Jim Caviezel também confirmou que está se preparando para retornar ao papel de Jesus na sequência do filme original, intitulado A Ressurreição de Cristo. O projeto será filmado nos estúdios da Cinecittà, em Roma, onde também foi gravada A Paixão de Cristo. A produção acontecerá em locais históricos da Itália, como Matera, Genosa, Gravina, Laterza e Altamura. Bom, eu não lembro bem, eu não sei a pronúncia desses nomes na literatura, na linguagem das cidades, né, de origem. Aqui fala também o seguinte, ó, a CEO dos estúdios, Manuela Cassiamani, confirmou a informação em entrevista publicada pelo jornal italiano, né, Il Sole 24 Ore, acrescentando que a expectativa é que a sequência mantenha o mesmo padrão técnico e narrativo do primeiro filme. O primeiro filme foi realmente um sucesso. Convicção na fé. A gente já está seguindo aqui para o final da reportagem. Encerrando sua fala no programa Prize, Caviezel deixou uma exortação direta ao público cristão, incentivando a permanecer firme na fé e não trocar a recompensa celestial por prestígio terreno. Ele diz o seguinte aqui, para poder arrematar aqui, a última frase dele: não troque o salão celestial por todos os nomes famosos da terra ou pela glória que compartilham. Eu preferiria ser um desconhecido aqui e ter meu nome lá em cima, lá no livro da vida. Gente, é muito interessante essa reportagem aqui. A gente vê que foi bem breve, mas tem um vídeo onde você pode verificar na íntegra, tá certo? Essa reportagem. Eu acho muito interessante porque a vida de um ator, de uma atriz, de alguém, de uma pessoa famosa, principalmente em Hollywood, né? Porque ali nós temos uma área cinematográfica que é referência no mundo, né? Os norte-americanos, eles são referência nas produções cinematográficas, né? Nós vemos aí o crescimento dessa tecnologia, do envolvimento de outros países que estão também progredindo, né? Estão evoluindo nessa área, mas a referência sempre foi, né? O protagonismo sempre foi dos norte-americanos. A gente sabe disso desde que o mundo é mundo, digamos assim, desde que eu me conheço por gente, e assistia muitos filmes antigamente, sempre foi, desde a época que era videocassete, a fita VHS, né? Antes mesmo do cinema falado, digamos assim, eles são referências. E ali, então, há com certeza ali uma ação muito grande, né? Digamos assim, do sistema do diabo, porque é onde tem muita fama, né? Então ali nós temos assim uma área de uma coisa persuasiva. Então ali o ator, a atriz, a pessoa, ela fica exposta, né? E muito atrativo a todo tipo de oferta, né? Então aquele carisma, o sucesso, as pessoas querendo, te aclamando, né? Então a pessoa precisa escolher, e é muito difícil você sair dessa área uma vez que você entra, porque a fama é muito grande. Então o acesso, né, aos aplausos, como ele mesmo falou, o acesso à fama, né? Então você começa a entrar num outro nível, num mundo completamente diferente, onde você vai ter à sua disposição N coisas que só são para agradar a carne, vontade da carne, e é uma alegria passageira, não é como você está na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus Cristo, aonde a presença do Espírito Santo, ela te preenche. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós devemos cuidar do nosso corpo, e uma pessoa que trabalha nessa área cinematográfica, dificilmente ela vai dar certo. Porque é aquela história, ou você segue a Deus, ou você segue o dinheiro, né? Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Então, você precisa tomar uma decisão. E com toda a certeza, né, do mundo e convicção, eu posso dizer o seguinte,
que é aquela história que Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, eu não posso, eu tenho que avaliar. É por isso que ele sofreu críticas, porque é difícil uma pessoa interpretar um papel assim, né? E depois ela não se sentir diferente. Não tem como, né? É impactante. É por isso que ele sofreu essas críticas, né? Ficou um tempo afastado, o cinema começou a esquecê-lo, né? Porque ele é um bom ator, né? Já fez papel, contracenou com outros atores, como outros atores aqui agora me fugiu da memória, atores bons mesmo, mas infelizmente há um preconceito na sociedade e aquela história, trevas e luz não se misturam e por isso, né, há essa dificuldade, atiram pedra e o caminho ele acaba sendo muito espinhoso, né? Então eu vou parar por aqui, foi até rápido, achei que fosse demorar muito, eu dei uma aceleradinha, mas eu gostaria eu quis fazer essa reportagem porque isso aqui é bom a gente ter noção sobre isso, porque isso aqui é o perfil e é o relato de coisas que acontecem no dia a dia com várias outras pessoas, por exemplo, a Carolina Bach, que saiu, né? Com certeza ela sofreu resistência, ela sofreu aí perseguições, críticas e agora ela tá num mundo completamente diferente, né? E ela podia estar lá, galgando lá, participando, né, da fama do mundo, tendo dinheiro, glamour, entre outras coisas, mas a gente não deve trocar, né, a salvação por um prato de lentilha, né, por qualquer coisa, porque as coisas aqui neste mundo elas são passageiras. Então é aquela história, eis que tudo se fez novo, nova criatura nós somos, e nós temos que levar isso em mente e gravar no nosso coração, e esquecer as coisas que já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tá certo, pessoal? Então fica com Deus, um grande abraço, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.